Olá, olá! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Popsi, um podcast onde somos duas psicólogas e também imigrantes, e apesar do nome, não vamos dizer o que fazer e ainda vamos rir com vocês de coisas que não foram feitas. E parece que estamos em mais de uma, e estamos, na verdade, mas hoje temos uma convidada muito especial, em que vamos dar continuidade ao nosso papo, à nossa conversa, e hoje vai ser a três. É isso aí. E hoje a conversa é sobre algo que muita mulher vive, mas quase ninguém fala, né, sendo Hum, imigrante ou não, mas a gente está aqui falando da imigração. E para sim. conversar sobre isso, a gente trouxe uma convidada muito especial, a Andresa Sorrentino, que é psicóloga, mestre em psicologia e especialista em sexualidade. Seja muito bem-vinda, Andresa. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês aqui. Obrigada pelo convite, Karen, obrigada pelo convite, Diana. Espero colaborar aí para as mulheres imigrantes e todas as mulheres também que estão em busca de maior prazer e satisfação pessoal e de descobrir mais a sua própria sexualidade. É isso aí, né, e indo direto ao ponto, falando sobre sexualidade, desejo, desconexão ou conexão, tem um ponto que aparece muito no nosso consultório. É como se a conexão sexual, principalmente com o parceiro, quando a gente muda de país, ela começa a ficar um pouco mais fria, mais distante. São tantas distâncias, tantas mudanças, preocupações, que parece que o nosso desejo ele vai diminuindo. Que você acha disso, Andresa? Você concorda? Como é que funciona? O que é a sexualidade nessas horas que a gente diz, né, de estava tão conectada antes, veio para um sonho, chegou aqui, parece que tudo esfria. Muitos fatores estão envolvidos, né, dentre eles é a própria adaptação, né, de você estar em um outro lugar, com uma outra cultura, às vezes até com um outro ambiente, uma outra temperatura, um outro clima. É. Tem também um fator, esse parceiro no qual você, imigrou, ele que foi o motivo da imigração ou você mesma, né, por qual motivo que vocês chegaram a mudar. Então, são fatores que também dentro do relacionamento podem vir a interferir, né? Porque, por exemplo, a mulher que imigra para acompanhar o marido, por exemplo, por conta de uma questão de trabalho, provavelmente o aspecto de uma maior solidão, né? Fica muito mais intensificado e isso, evidentemente, que pode também acabar interferindo na libido, né, e dependendo também do quanto que esse parceiro acabe ficando mais ocupado com a sua rotina laboral, pode não também perceber o quanto que a mulher está ali, de repente, ficando mais ensimesmada e a relação acaba esfriando e a coisa vai se perdendo. Então, é importante que os casais fiquem atentos a esse aspecto também da sexualidade e acabe não deixando, de dar atenção a esse aspecto, visto que é muita mudança, é muita transformação e acaba sendo negligenciado mesmo, né. Aliás, a sexualidade em si, né, por a gente saber que é um grande tabu, existe uma grande moral, né, envolvida sempre nesse tema, acaba sendo muitas vezes vista como algo que não é fundamental. E é, Uhum. assim como a saúde, né, assim como a educação, a sexualidade, ela precisa também ser cuidada, ser valorizada, e ela é muito importante na vida, na qualidade de vida, na saúde mental, emocional, né, da pessoa. Então, a gente precisa também prestar atenção, inclusive como profissionais da psicologia, muitos profissionais inclusive têm às vezes dificuldade de entrar nesse tema, mas é uma área, um campo da vida da pessoa que a gente precisa também investigar, a gente não tem que saber só de como que está a família, de como que está a saúde, ou de como que está o trabalho, a vida social, a gente também precisa saber como é que está a saúde íntima da pessoa, né, seja ela casada ou não, solteira, enfim, sexo não é só pra gente casada, então assim, a gente precisa prestar atenção, então os casais ou mesmo as pessoas que imigram também precisam olhar para isso, né, e não negligenciar. Tá, e aí quando a gente tá falando de sexualidade, só mais um questionamento, uma pergunta para ver se você consegue ajudar a gente, né.
Quando a gente fala de sexualidade, a gente fala só de sexo em si, do ato sexual, ou tem alguma outra coisa para a gente falar para as mulheres, né, ou para os homens também? O que que é sexualidade, né? Como é que a gente pode colocar não somente no ato sexual? Então, como boa pessoa que tem abordagem sobre orientação psicanalítica, a Bora. sexualidade ela tem um espectro muito mais amplo daquele visto no senso comum. Mas vou falar de uma maneira para que todos possam compreender. Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de pulsão de vida, a gente está falando de energia, a gente está falando de vitalidade. Então, tem muitos significados, né, que onde a gente investe mesmo, né, a nossa energia. E claro, voltando mais para o assunto que é disso que eu acho que as pessoas gostam de falar e querem saber mais do Uhum, aspecto do prazer ou do orgasmo, ou nesse sentido, a gente precisa parar de pensar no sexo somente com relação à penetração e coito, né? A Uhum. sexualidade, por exemplo, se a gente fala também de energia, a gente fala de sensações e existem formas diversas para a gente poder explorar a nossa sexualidade, ter prazer, né? Não somente com o coito ou somente buscando o orgasmo como um fim, uma É. finalidade, né? E Andresa, você falando isso, eu acho que tem uma janela que se abre para esse tema, porque quando a gente fala de imigração, ou a gente fala até do movimento do momento contemporâneo do mundo virtual, né, das redes sociais, de como as pessoas se conhecem. Eu vi recentemente, um gráfico, né, de como os casais se conheceram, assim, ao longo das décadas. E, assim, recentemente, o número de pessoas que se conhecem aí em festa, apresentado por amigos, ambiente de trabalho, redes sociais, assim, é um número enorme. Mais de 80% dos casais se conhecem através de redes sociais. E aí, quando a gente fala da mistura da virtualidade, do mundo virtual com o mundo real, aí a gente recebe muito, né, na clínica, mulheres insatisfeitas, que eu acho que é isso, assim, quando o prazer tem o seu fluxo rompido, isso produz, adoecimento, né, ou isso produz um sofrimento, uma angústia. E essa angústia ela performa no corpo, ela performa ela aparece na nossa vida, nas outras relações, e uma das insatisfações que aparece muito é o não acontecimento do contato, justamente porque começa no contato físico, começa no virtual, e aí a gente já tem até o termo, né, o conversante, porque eu não saio da conversa. Mas também é muito importante isso que você falou, porque tem aí, mesmo que nessa relação pra gente que está de fora, o incompleta, adoecida, mas tem aí algum tipo de prazer que se satisfaz, mesmo que seja até a página 2 desse livro, que é chegar, conversar quase que até o dia seguinte, depois no dia seguinte depois bloqueia e nem sequer se encontram. Como é que você entende, assim, essa migração da satisfação, essa ampliação de prazer ou talvez um impedimento de se permitir ter o prazer físico? Você percebe isso? Assim, eu vejo muitas mulheres, tendo essa queixa, tipo, não chama nem para um encontro. A conversa é ótima, o papo é maravilhoso, eu acho que encontrei o amor da vida, mas simplesmente não marcou nada e bloqueou. E muitas vezes tem, digamos, uma relação íntima, uma troca um pouco mais íntima virtualmente, mas não sai disso. Uhum. Nossa, eu acho que isso envolve tantas camadas, Diana, mas vou tentar colaborar, né? Passando um pouco, já que você começou falando sobre a questão do uso de meios tecnológicos, essa questão da virtualidade, eu acho que é um desafio para todos nós profissionais da saúde mental, como que a gente trabalha a respeito do aspecto, o que que é real e o que que é virtual mesmo com nossos pacientes, né? E nessa medida, a gente não precisa, de repente, pensar nos meios tecnológicos como, de repente, um inimigo, não. Mas Uhum. como eles precisam ser usados como ferramentas, né? Como facilitadores para que a gente possa, por exemplo, conhecer pessoas, né? Mas Sim. a, par- a gente precisa prestar atenção é quando justamente fica nessa questão, somente na conversa, por exemplo. Uma coisa é você se propor, né, usar de um aplicativo, de um Tinder da vida, ou outros. Hoje em dia a gente tem uma imensidão, por exemplo, de aplicativos de encontros.
como uma ferramenta para você poder conhecer alguém que tem afinidades, né, e compatibilidades com você, mas não sair disso, né. E aí as questões que envolvem, de repente, o não sair disso, não extrapolar o virtual, geralmente são muito pessoais, muito internas, e as pessoas hoje elas estão, com mais dificuldade mesmo, até pela essa questão da virtualidade cada vez está mais presente, né, e a gente não sai da internet. Esse aspecto presencial mesmo, as pessoas elas estão realmente desaprendendo a conviver socialmente, né, seja por só que aí que tá, mas se a gente fosse falar disso, a gente ia sair do tema, porque é uma imensidão de fatores envolvidos, Sim, inclusive o próprio medo, né, de relacionamento, ou, as ansiedades sociais que também estão muito gritantes atualmente. Mas pensando no aspecto da sexualidade, também pode ser ferramentas, que podem ser usadas a favor, né. Eu lembro que em um outro momento a gente conversava que é o quanto que de repente, mesmo com o uso da virtualidade, um casal, por exemplo, que migrou antes do outro, como é que eles podem usar o aspecto sim. do meio tecnológico também para proporcionar prazer uns com os outros. Hoje em dia a gente tem ferramentas como, por exemplo, vibradores, que você usa as pulsões lá por meio de aplicativos, né, ou então usar de conversas ou as imagens, estimulando a outra pessoa ali, né, incentivando, não exatamente, não estou falando somente de ficar fazendo striptease na tela ou nada disso, mas de fazer uma conversa mais elaborada, no sentido, por exemplo, eh como você, a Karen, me apresentou, eu sou especialista em sexualidade e principalmente eu também falo sobre sexualidade não convencional, né. Então eu Uhum. abordo muito e trabalho muito no meu consultório com pacientes fetichistas, praticantes de BDSM, e uma coisa que eu acho super bacana nesse público é o como que eles extrapolam essa questão de saber explorar os prazeres, né, para aquilo que eu estava dizendo, para além do coito. Então, por exemplo, existe uma prática que eles chamam de privação de sentidos, como a Karen está aí com lenço no pescoço, né. Esse lenço, por exemplo, ele poderia, de repente, ser usado de tantas formas, né, o parceiro falando, "Nossa, meu amor, você tá linda, mas eu gostaria que agora você tirasse esse lenço do seu pescoço delicadamente", e começasse, de repente: "Agora, por favor, sei lá, amarra esse lenço nos seus olhos e te vendo e escute a minha voz, de repente, te estimulando de determinadas formas", né. Enfim, as pessoas acabam sendo pouco criativas também, mas o uso da tecnologia pode favorecer muito nesse sentido. Sem falar que algo que também é extremamente polêmico, mas vou jogar essa bomba aqui, o quanto que Hum. também existem hoje a inteligên não só a inteligência artificial, como também a gente tinha muitas bonecas infláveis, né, mas agora estão cada vez aprimorando mais. Tem realmente os bebês reborns também tem agora praticamente Humano. o adulto reborn mesmo ali para práticas, né. Então a gente pode usar os meios tecnológicos também a favor de proporcionar o prazer. Outra coisa que a gente precisa também quebrar no sentido de tabu, é entender que as pessoas às vezes elas estão procurando coisas diferentes, né. Então assim, existem pessoas que às vezes estão nesses aplicativos só procurando sexo mesmo, né, então se você de Uhum. repente está procurando uma relação, não insista em conversar com aquela pessoa que de repente só quer um casual, né. Então, tem isso, às vezes, por uma questões emocionais ou de dependência, as pessoas elas se abrem muito para conhecer uma pessoa que às vezes não está na mesma disposição e na mesma vibe que você, né, então também precisa fazer essa diferenciação, mas dá para você encontrar de diferentes formas, mas antes de tudo precisa encontrar a si mesmo e procurar saber o que que você quer, né, e como que você vive a sua sexualidade. Porque se você também não sabe responder essa pergunta, vai ser difícil você achar uma satisfação pessoal. Para isso a gente tem aqui, ó, 3 pulsões para te ajudar a pensar a respeito. É isso aí, Sim. perfeito. Né, e quando você fala da tecnologia, eu lembrei das bonecas infláveis que não são mais infláveis, né, são parecidas mesmo, tem até a textura, né, do corpo, então casam com as bonecas, uma série de coisas que acontece, a gente trazer um pouco à tona para falar sobre isso, né, talvez para falar sobre o erotismo, né, de alguma situação, Uhum.
e aí me corrige, tá? Se eu falar alguma besteira aqui, Andresa, mas o que que é o erótico, o que que é o sexual, o que que realmente é um fetiche, que tabus são esses que a gente não fala tão abertamente, né, e até mesmo que eu digo como profissional de saúde, o quanto a gente também vai atrás para entender como funciona, né, ou se eu não sei eu vou mandar pra Andresa, né, então que a Andresa é uma especialista, para perceber melhor e não olhar, como algo doentio, né, eu acho que principalmente a gente olhar na questão de fetiches, né, que eu já ouvi, de algumas pessoas: "Ah, mas isso é coisa de doente", eu falei: "Não necessariamente, depende", né, então, Depende. o que que você entende sobre, como é que isso funciona, né, tem coisas que sim, podem levar a algumas agressões ou dificuldades, mas com limites, né, e você fala muito bem no teu Instagram falando sobre isso, né, então que coisas realmente têm limites, tem palavras como é que é a palavra de segurança, né, Palavra de que É, você segurança. diz, né, isso. coisas realmente existem, coisas que não, para poder explorar também essa erotização, né, que é do ser humano, né, o que que a gente está buscando nessa na nossa sexualidade, que parceiros estamos buscando, e uma coisa que é curioso, eu queria entender contigo, para ver se consegue me ajudar a entender sobre isso também. Eu vejo muitas mulheres solteiras, imigrantes, que vêm para outros países e às vezes quando se relacionam com outros homens, seja do país, né, que acabou indo ou de outros países, sempre tem dificuldade, né, sexualmente falando, porque talvez existe uma procura menor, ou porque existe uma diferença mesmo de sedução, né, em relação a mostrar que quer, né, a disponibilidade, né, do homem. Então, essa dificuldade de entender culturalmente, né, e às vezes as mulheres brasileiras são tidas como muito sexualizadas, né, O ainda tem estigma. isso, de ter, né, a Uhum. mulher brasileira na cama. Por que que da onde veio isso? Então, todas as mulheres, né, às vezes são como se fossem, concorrência para outras mulheres, né, o de onde também veio isso, né, e daí a gente vai talvez ir pra uma seara muito mais profunda, mas eu queria perceber entender com você em relação a essa questão da quando a gente migra para outro lugar, a gente tem o nosso vamos colocar, nossa identidade também sexual, né, no nosso país. Quando a gente vai para um outro país, como é que isso também se dá, né, como é que eu me conecto com uma pessoa que tem uma cultura diferente, né, que tem talvez uma aprendizagem sobre o que é a sexualidade, né, mais aberta, mais fechada, mais livre, mais não, né. Como é que isso funciona, né, se a gente está falando de sexualidade, busca, afeto, né, também tem essa busca de afeto, às vezes não existe, né. Não sei se eu consegui Uhum. ser essa essa Assim, pergunta. sobre, eh, imigrantes em si, eu não tenho assim, domínio, eu acho que até vocês, de repente, pela experiência e ter uma clientela bastante, quantitativa mesmo, né, talvez possam falar melhor. Uhum, Mas com relação a essa questão da própria adaptação, é um fator muito significativo, a adaptação cultural, né, dessas divergências. Agora, com relação à hipersexualização da mulher brasileira, que eu acho que a maior parte também do público que vocês atendem feminino são mulheres brasileiras, né. Então, eu não sei que tipo de relatos vocês escutam com relação a isso, mas a gente sabe sim, pelo menos no meu consultório também, né, não com imigrantes, mas pessoas que de repente, por exemplo, que trabalham no campo da hotelaria, né, e que, muitas pessoas vêm de fora para o Brasil para fazer realmente, Turismo. aproveitar da prostituição mesmo, né. E aí eu falo da prostituição até no sentido não é, pejorativo, né, porque a gente também Uhum. precisa entender que a prostituição ela tem muitos aspectos, que ela não tem que ser vista somente como um lobo mau, né. E inclusive é uma profissão regulamentada no Brasil, não é provavelmente eu acho que é um dos poucos países no mundo que a prostituição é reconhecida como uma profissão. Então tem muitas pessoas que vêm visitar, né, o Brasil nesse aspecto mesmo, e por conta dessa hipersexualização, a gente sabe, né, como que a nossa imagem é vendida para o exterior. Então, não sei inclusive se vocês já tiveram relatos significativos no sentido de até de repente a pacientes que passaram talvez por uma falta de respeito ou alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que esse é um dos desafios. Outro desafio, talvez para a mulher que imigra, é com relação a essa questão, assim, o corpo imigrou, mas e aí, né,
mas será que esse corpo também já se habitou, né? Assim, chegar num outro lugar é muita coisa para ressignificar, né? Então, até você conseguir de repente também conhecer, né, um parceiro, uma pessoa para viver uma intimidade é um desafio muito grande e que perpassa também essa questão de uma nova descoberta de si, né? Que eu acho que pode também trazer dois aspectos diferentes, assim, que vocês podem me ajudar a pensar. Primeiro que é essa questão, assim, de tô num lugar diferente, talvez um pouco da perda da identidade com relação a de onde eu vim, né, e até Sim. você, de repente, resgatar isso. E por outro lado também, por exemplo, uma libertação, no sentido de que eu não estou mais às vistas de ninguém que eu conheço. Né, Uhum. meus Uhum. pais, meus É. irmãos, meus amigos. Então, assim, o pudor no sentido de aqui eu posso mais, ninguém está me E vendo, ninguém está me vigiando, né, então eu posso me permitir mais. Então, isso depende muito, são experiências muito pessoais, né, então mas é desafiador de todo jeito, né. Não sei o que que Andresa, vocês acham. isso que você falou, me recordei de algumas meninas que quando eu morava em Coimbra, que é uma cidade universitária em Portugal, né, eu conheci algumas meninas e convivia na universidade brasileiras, mas eram bem mais novas, então estavam saindo de casa pela primeira vez, estavam vivendo a experiência de morar fora, de estudar, tudo ao mesmo tempo, e me chamava a atenção já na época, muitos anos atrás, já me chamava a atenção essas meninas terem saído de casa e terem desfrutado, assim, abriu o mundo, né, mudou de país, morando sozinha ou morando numa casa com outros estudantes, e essa questão da descoberta ou não é descoberta, mas, essa abertura para novas experiências na sexualidade era uma coisa muito marcante, e entre meninas mesmo, né, então elas uma namorava a outra, e era uma tinha isso que você falou, né, um pouco de tentar se encontrar, né, de saber Uhum. quem elas eram nesse novo mundo de liberdade, sem a vigilância dos pais, sem um adulto morando na casa, assim, elas tinham 18, 17 anos, mas não muito mais que isso. E essa questão de não ter ninguém vigiando, então eu posso fazer o que eu quiser. E eu acho que isso vai para além do brasileiro, que eu lembro que eu também conheci uma turca, comemorei com uma turca, foi logo na pandemia. Também 21 anos, e era muito interessante, porque ela veio para Portugal, né, para fazer um Erasmus de pedagogia, não falava português, e toda essa questão da sexualidade dela aflorou em vários aspectos, porque ela foi a primeira vez que experimentou bebida alcoólica, ela ia para festas, então quando teve Halloween, ela comprou até isso tudo eu fui ajudar ela a fazer a mala para voltar pra Turquia, então ela levou as asinhas da fantasia, a taça de vinho que ela gostava, então todas as to foram muitas descobertas e ela foi embora muito triste, muito mal, porque ela não queria largar ou perder essa experiência que ela teve de sair com meninos. E ela falava: "Na minha família não é obrigatório usar o lenço, né, mas eu sei que é diferente o tratamento, principalmente em relação ao meu irmão, que eu não vou ter a mesma liberdade, que eu não vou poder tomar um vinho, né, na minha casa, que eu não vou poder sair para conhecer outras pessoas como eu saio aqui". Então e uma menina de 21 anos, né. Então, acho que mesmo no Brasil a gente tendo, mais liberdade, digamos, ou algumas coisas serem mais normalizadas, ainda assim, quando a gente sai debaixo da asa, né, ou dos olhos, eh, da família ou de algum dos conhecidos, eu acho que dá uma coragem para experimentar outras possibilidades. Então, pelo menos eu vi algumas Uhum. meninas nesse processo, né, de aproveitar, já que ninguém está vendo, vou fazer o que eu Aham. nunca fiz, ou que eu nem cogitei fazer. E isso sendo um ponto de terapia mesmo, com uma que eu atendia que ela tinha medo de voltar, dos pais descobrirem, e de como se apresentar essa sua nova versão para a família, sendo ainda muito jovem, o que que a avó pensaria. Então, tem um pouco esse lado, tipo, não sei se faço porque eu não sei quem sou,
não sei o que fazer, mas ao mesmo tempo, como eu não sei quem sou, vou experimentar coisas que eu ainda nunca cogitei. Uhum. É, e só um acréscimo, assim, porque a gente está falando isso dessa imagem da mulher ou até dessa questão da liberdade sexual que existe no Brasil, mas não é bem assim. A gente sabe que a Uhum. gente, os brasileiros, é um país majoritariamente cristão e o moralismo ele impera. Então, a questão da sexualidade realmente é, inclusive, muito difícil de das pessoas lidarem, né. Então, os conflitos que surgem, né, também dentro da clínica que envolve esta questão são realmente gritantes, né. Apesar desta imagem vendida, a gente sabe que não é assim na prática. Então, o brasileiro ele tem muita dificuldade com relação, né, da sua relação com o seu próprio corpo, com a sexualidade, a gente vê até nas questões, LGBTQIA+, né, o quanto que a transfobia aqui no Brasil é, enfim, homofobia é gritante, né, então, tem isso, mas não é bem verdade, né, é uma Uhum. representação social que não condiz com o real. Que coisa, né, nós somos vistos de um jeito e a realidade é outra, né, quando está dentro de casa, né, isso é Né. interessante saber. E por falar, quando você diz de liberdade, você pode falar um pouquinho pra gente sobre a questão de fetiches, né, a gente sabe que ainda é um tema tabu, mas o que que é pra gente poder, né, vindo de você falando exatamente para as pessoas, o que que é fetiche, né, o que que se configura um fetiche, né, que tabu que a Uma gente pergunta pode importante que me veio agora à diga. cabeça, desculpa te cortar. Todo mundo tem fetiche? Com Tem, Não sei. né, mas as pessoas tem sim, as pessoas às vezes não sabem nominar, ou às vezes também Ah, não descobriram, é porque vamos lá, o que que é fetiche primeiro? boa. Conceitualmente é bem simples, tá? É você ter prazer, né, em algum tipo de objeto ou algum tipo de, comportamento, né, ou parte do corpo de uma pessoa, né. Então, por exemplo, um fetiche super socialmente bem aceito, né, bem popular, que vocês já devem ter ouvido falar, é a podolatria, né, que é o O fetiche pé. por pés, né, e muito comum no Brasil justamente porque a Uhum. gente gosta muito de usar chinelinhos, né, então pés estão sempre ali expostos, apesar de que não é só isso, o fetiche também relacionado ali aqui a questão ali do pé pode também estar muito vinculada a sapatos, a calçados, né, então assim, Hum, que aí já é questão do objeto, né, então tem muitas pessoas que têm fetiche por exemplo, também, que aí eu fui falando de sapato, eu pensei logo em botas e já me remeteu também a couro, né, tem pessoas que também têm fetiches por alguns tecidos específicos, né, eu falei, por exemplo, do lenço da Karen, né, não sei se é seda, né, mas a questão é têxtil, assim, a sensorial. textura, né, dos tecidos ou às vezes a estimulação visual ou até auditiva, né, o látex que tem aquele tecido meio emborrachado, que faz aquele barulho, além daquela aparência que fica no físico da pessoa bem grudada, assim. Tem pessoas que têm esse tipo de fetiche, tem pessoas que têm Uhum. fetiche por barba, tem pessoas que têm fetiche por cheiros, tem pessoas no agora tá tendo BBB aqui no Brasil, né, sempre o BBB fala de alguém comentando do fetiche de alguém, que: "Ah, uma vez eu tive um namorado que tinha fetiche pela minha axila". Eles não falam diretamente assim, né, conta a história pra alguém dizendo Sim. assim: "Nossa, meu namorado gostava de uma coisa muito esquisita, ele gostava de ficar beijando meu sovaco", né, então assim, é um fetiche, né. Então eu tô falando isso aqui porque, assim, talvez eu falando pode ser que, nossa, eu Sim, nunca tinha me tocado, que eu gosto muito de determinada coisa, mãos, né, vi minha mão aqui na tela, tem pessoas que têm fetiche por mãos, então fetiche é isso, mão. tá? É Uhum. você, perceber que tem prazer muito intenso com determinadas coisas ou comportamentos ou objetos, tá? Eu acho que vale muito a pena eu elucidar a diferença com relação ao que é quando ou não é patológico, né? Boa. Porque como a gente estava falando, a moral cristã é imperante e acha que todo mundo que tem um gosto diferente é esquisito ou é doente. Não é bem assim. Se a gente está falando de pessoas que são adultas, que têm capacidade de consentir, né, tá tudo bem.
tá? E se ela não está tendo nenhum prejuízo na vida com relação ao que ela gosta de fazer, não te interessa, tá tudo bem, você não precisa fazer, tá? Então, esse é o ponto. O que que diferencia o patológico do saudável é se a pessoa ela está tendo prejuízos ou não na vida dela e se ela também faz isso de forma consentida ou não. Né? Se envolver violência, se envolver abuso, se envolver agressão, óbvio que aí já não está certo, aí já não está tudo bem, né? Aham. Então, é entre pessoas adultas com capacidade de consentir e que não têm maiores prejuízos com o seu comportamento que pode parecer estranho para você, e tá tudo bem, você não Uhum. precisa fazer, né. Eh, e aí quando você também comentou, Karen, sobre a questão da palavra de segurança, eu comentei também do público fetichista, aliás, não só fetichista, mas também praticantes de BDSM, que às vezes já envolve umas coisas mais hard, mais pesadinhas, como por exemplo o sadomasoquismo, né. E a Diana Uhum. também comentou dessa questão da liberdade, que às vezes ela escuta muito no consultório da experiência das pessoas que imigram e descobrem novas experiências, inclusive com relação ao uso de substâncias, né. Dentre os praticantes Uhum. de BDSM, por exemplo, eles falam muito sobre uma das questões de regras de segurança, que eles não praticam nada sobre, efeito de outras Perfeito. substâncias, que tire a capacidade, Uhum. né, eh, não só de consentir, mas de você não perder o senso crítico, né, uma condução, por Sim, exemplo, de uma prática, porque elas já são práticas que muitas vezes, tem São mais risco. arriscados. Então, uhum, isso é um ponto muito importante, por exemplo, para os praticantes com um elemento de segurança. E tem o Uhum. SSC, que é o som seguro e consensual, que é um pilar dos praticantes, né. Então, as práticas elas precisam estar dentro desse pilar do são, ou seja, a pessoa ela tem que estar com a sanidade preservada, do seguro, Uhum. né, que tem que, usar tem que mitigar todas as possibilidades de qualquer risco de acidente, qualquer coisa envolvida. É mitigar porque, assim, até o sexo convencional traz risco, né. sim, A gente não pode garantir uma segurança de 100% em nenhuma prática né, de repente, eh, uma IST, de uma gravidez indesejada, enfim. sim. Mas, tem que mitigar, né, então a segurança entra nesse aspecto e o C do SSC, que é o consensual, que eu já falei bastante aqui. Então acho que é interessante eu falar sobre isso também para o povo não achar que as pessoas que de repente são desse universo, né, eh, que é oba-oba, ou que é bagunçado, que não é. Não, isso é importante esclarecer, né, porque às vezes a gente você diz o fetiche e eu gosto do nariz, acho lindo o nariz e ficaria, né, mexendo na então isso é um fetiche, né, então será que e o quanto isso me prejudica? Nada, né, mas eu sinto prazer, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então é o quanto algumas coisas que parecem, né, no sentido admiro, né, falou do pé, né, o quanto eu já vi também alguns homens que adoram limpar, fazer a unha, né, limpar o pé, ficar ali beijando, começar realmente pelo pé, né, o quanto isso também é saudável, né, de você explorar o teu corpo sem ser julgado por isso, né, explorar e Uhum. deixar ser explorado, porque tem essa questão. E quando a gente fala muitas vezes das mulheres imigrantes, né, Andresa, a gente fala de quanto essa dificuldade cultural, às vezes, impacta em relação até mesmo à autoestima da mulher, né, porque, lá no Brasil tinha uma pegada melhor, né, aqui é meio mais ou menos, né, aqui tem que ir atrás, aqui não tem a frequência, né, que não sei o quê. Será que o problema é comigo, né, que a gente tá falando da questão cultural, o quanto também a gente Uhum. tá falando de comunicar, de falar, de dialogar com a pessoa, né, com o parceiro, com a parceira, e também tem isso, né, a questão da sexualidade, acho que e aí você vai me corrigindo, tá, a gente tem que falar bastante sobre a comunicação, como é que a gente dialoga, né, como é que a gente fala realmente o que é bom, o que não é, o que falta, o que não falta, né, que fetiche eu gostaria, né, que prática talvez, que desejo eu teria. Então essa dependente, se for da mesma cultura ou culturas diferentes, o que eu mais vejo quando eu atendo pessoas com dificuldade no casamento tem a ver com comunicação, né, então Uhum. e aí eu volto, né, parece que é a raiz de tudo. É a É. comunicação, é o diálogo entre eles, né, é um se entender, porque entendo que a sexualidade é um dos pilares, né, também, mas o quanto se eu não falar que é bom, que não é, que eu quero, que eu não quero, que, né, como é que o outro vai adivinhar?
né, como é que as coisas vão acontecer, né, e aí independente da nacionalidade, dependendo da cultura, se a gente não abre, e eu falo muito para as minhas clientes assim: "Vai lá e conversa, vê o que que é". "Ah, mas ele vai achar", falei: "Mas se ele tá achando, cadê a tua intimidade então para ter essa liberdade?", né, e a gente vai por outras searas que não somente o que começa às vezes a reclamação pela questão do ato. Ele não me procura, ele não me acha bonita, né, toda bonitona ele vai lá e dorme, Ou então então nem mas isso, o né, quanto Karen, acho que, eh, é uma leitura, uma interpretação de que o outro é frio, de que o ritmo do outro pode ser uhum, diferente, mas isso já é isso, interpretado como frieza, distanciamento, como ausência de desejo, eh, e aí é sempre uma interpretação de alguma coisa negativa, de alguma coisa que e às vezes é um ritmo diferente mesmo, a gente sim, percebe que tudo influencia, às vezes uma temperatura mais fria, você usando mais roupa, tem uhum, menos estímulo visual, eh, você tá mais, com criança pequena em casa, morando numa casa compartilhada, uhum, tudo isso acho que são camadas e fatores que podem, atravessar a interpretação do que é desejo, quais são os elementos que estimulam o desejo a aflorar ou que deixa ele para depois, né. uhum, uhum, isso, é, Falando da questão de comunicação, tô lembrando como aparece muitas vezes, é comum também surgir no consultório, pessoas que às vezes estão com a questão da sexualidade muito ruim no casamento, não só por uma comunicação falha, mas também pela falta da intimidade, não só a intimidade erótica, né, e sexual, mas, uhum, de realmente você conviver com uma pessoa no qual você não se sente à vontade de falar sobre o seu íntimo. uhum, Eu tive caso, né, na verdade, uma paciente minha que ela pouco tem prazer, na verdade ela não tem ela fala que não tem prazer com o marido, né, e que ela só alcança o orgasmo sozinha. E aí eu resolvi ir por uma outra via, né, no sentido inverso de ao invés de ficar de repente, sugerindo que ela faça isso ou aquilo para tentar, uhum, eh, descobrir formas de ter prazer com o marido, eu procurei saber como que ela sente prazer, né, o que que ela gosta, né, pra ela poder ficar à vontade de realmente me relatar sobre os seus desejos mais íntimos e sobre suas fantasias. Que aí é onde eu gostaria que a audiência de vocês prestasse muita atenção, no sentido de se respeitarem acima de tudo e escutarem, né, a si mesmas, né, porque Uhum. aí ela teve coragem de falar para mim que ela tinha desejos incomuns, né, e voltados à questão, por exemplo, do sadomasoquismo. Aí sim eu pude dar sugestões mais diretivas de como que ela pode, né, de repente, ter mais prazer com o marido, para em um outro momento, porque ela ainda não tem coragem de falar tudo para o marido, né, mas é uma coisa também que vai ser trabalhada, que está sendo trabalhada, que é essa questão da comunicação, porque às vezes é muito difícil mesmo, mas é possível, né, e aí tem que a pessoa também primeiro se acolher e entender o motivo pela qual ela mesma se fecha para si, né, então aceitar a si mesmo antes de tudo, né, e realmente, eu vou reforçar, né, eu sempre estou vendendo nosso peixe para o nosso trabalho, se você está tendo muito essa dificuldade, procura ajuda, porque realmente é uma tarefa difícil que às vezes não precisa ser feita sozinha. Os terapeutas, os psicólogos, aliás, os terapeutas não, os psicólogos estão aí para isso, né, para te ajudar é, nesse processo, porque terapeuta, né, até terapia pode ser, até bar pode ser terapia, né, então, não, procurar um profissional, né, é, para ajudar nesse processo, porque é triste, né, de repente você vê um casamento de 20 anos e a mulher falando que não tem prazer algum. E é, sim, às vezes o envolvimento, o matrimônio, a gente sabe que os valores que nos levam muitas vezes a se relacionar ou até firmar compromisso como um matrimônio com uma outra pessoa, está muito vinculado novamente a questões às vezes religiosas, né, sim, cristãs ou também por outras questões pessoais. E aí, né, mas está tudo bem, pode ser resolvido a partir do momento que você tá casado, não quer dizer que porque o casamento tá frio e a relação, né, realmente
tá frígida, que não é possível, de repente, disso ser revertido, desde que ambos estejam dispostos de apimentar ali o relacionamento. Que se não É, um está disposto, o outro não está disposto, também pode causar É, frustração, né, e nesse sim. sentido, isso, pode ser e aí alguém sai ferido, né, em algum momento, acaba também. sendo sai ferido. E se também não se falar nada, né, o que que se pode fazer, né, se é aquela velha história, quem cala consente. Então o quanto realmente é importante olhar para si, entender, né, o que que faz sentido para ir buscar ajuda, né, para começar a falar, né, É, eu muito acho que bem. principalmente para a mulher, ela ter essa Uhum. autorização de ser um sujeito desejante, porque a gente associa muito aos Sim. fetiches ao domínio, ao homem, ao masculino que conduz e a mulher como objeto dessa fantasia em prática, né. Então eu imagino o caso dessa sua cliente que, assim, ela primeiro tem que admitir para ela mesma que a fonte de satisfação dela é não convencional. É uma fonte que envolve algo que tem julgamento, que às vezes é até um segredo, né. No máximo teve um filme ali a colar mal contado e que todo mundo "uhul", mas você sustentar que aquilo que te dá prazer, a forma que te dá prazer majoritariamente, é uma forma que também carrega muito preconceito, muito julgamento e muito desconhecimento, então, para depois você apresentar isso para o outro, para o parceiro e combinar, e aí vem a comunicação, né, combinar, assim, como é que a gente vai preciso descobrir como é que é bom para mim, para eu te ensinar para que seja bom para os 2, porque tem que ter a ação Uhum, do outro e o outro talvez não sabe como fazer, eu, tipo, não uhum. sei lá, não vou te asfixiar, não vou te enforcar, não tem prazer nisso para mim, e a outra pessoa: "Pô, mas é o que eu mais quero é ser enforcada e ser asfixiada". Então esse processo de descoberta eu acho que pode ser muito um trabalho muito interessante, de construção de uma intimidade antes não existente num relacionamento que pode ter 20, 30 anos, mas quando abre essa confiança do que eu Uhum. gosto e você está junto comigo para proporcionar isso, eu acho que cria uma parceria e uma intimidade que pode ser muito bonita dentro da relação, com aquilo que você falou, com os critérios que você disse, né, consentimento, com lucidez dentro do que está sendo combinado, e sempre com a possibilidade de parar e desistir por ambas as partes. Isso. É isso aí, muito bem. Para encerrar, Andresa, tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre sexualidade, sobre fetiche, sobre BDSM para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu acho que só reforçar o que eu já falei, né, de as pessoas elas se permitirem, né, realmente acho que você se permitir é o respeito acima de tudo, é o respeito a si mesmo, assim, e não se sentir estranho se de repente, tem desejos que são pouco convencionais, ou mesmo as pessoas que não necessariamente tenham interesse em fetiches ou práticas não convencionais, né, como eu Uhum. falei no início aqui da nossa conversa, a sexualidade é um fator, né, uma esfera muito importante da vida e que precisa de atenção. Então sim, você precisa se perguntar como que você tem olhado para ela e mesmo as pessoas que, de repente, optam por viverem celibato, né, também precisa ver um sentido Uhum, nisso, e tá tudo bem também. Não estou dizendo que é para você viver a sua sexualidade que você tem que fazer sexo, não, né. As pessoas, por exemplo, que se assumem assexuais, elas estão vivendo a sexualidade do jeito delas, né. Mas o que eu estou dizendo é para vocês olharem para essa esfera da vida de vocês, porque é muito importante e precisa ser valorizada. Não se uhum. ignorem. Boa. É até uma frase que a gente fala muito, né, de não se abandone. Então não se Exato. ignore, não se abandone, não se deixe de lado, né, cuide de você, né, porque é Sim, aquilo que eu digo para os meus clientes, a única pessoa que você vai ter no resto da sua vida é você mesmo, né, então cuida de você, né, porque por mais parceiros que você tenha na vida, pode ser que daqui a pouco não esteja mais, mas você sempre vai estar com você mesmo, né, então se ouça, se Exatamente. acolha, né, se perceba e se respeite, certo? exato. Muito Imagina bem, você passar a obrigada pela vida toda, né, imagina a pessoa passar a vida toda na própria companhia e não reconhecer os seus momentos de prazer e de satisfação, né, isso
é algo que todo mundo merece ter e merece encontrar e viver, experienciar, né, viver essa experiência. É. Então, vale a pena buscar o atendimento, o acompanhamento, a ajuda, a orientação profissional adequada, que não tem julgamento, que tem Uhum. acolhimento e tem direcionamento principalmente, né. Então, não se negligencie, eu acho que isso é muito importante. É isso aí. Muito É isso. obrigada, Andresa, pela Eu que agradeço, participação. Obrigada. sempre à disposição. Obrigada pelo convite, meninas. Imagina, espero que vai ser muito útil, né, essas informações para as Sim. nossas seguidores e seguidores. Ai, que Obrigada mesmo bom. do meu coração. Obrigada. Né. Muito bem. Até E o se você está próximo. assistindo até o final, não esqueça, né, de o quê? Sim. Compartilhar, curtir. Ah, posso Sininho, divulgar meu arroba? Para o pessoal te Claro, claro, por seguir? favor, eu claro. vou colocar lá, mas pode divulgar. É meu nome completo com um pontinho no meio, tá? Então segue lá. Fica o convite. Instagram Ótimo. tem muita informação bacana ali, se você ficou interessada, curiosa, né, para saber mais sobre, e também conversar com a Andresa, certo? Ela é super acessível, Sim. né. Muito bem, gente, obrigada por hoje. Obrigada.